felizes com Jesus? Glória a Deus, seja muito bem-vindo você também, né, que está em casa, que você possa se sentir aquecido também pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Mas semana que vem nós te esperamos aqui, na casa, no templo, onde nós adoramos a Deus juntos, como família. Amém? Queridos, semana passada, né, o pastor ministrou sobre 1 Pedro, ele falou um pouco sobre Pedro. E também, eu vejo assim que cada domingo nós temos tido um banquete espiritual do Senhor nesse lugar. Através da vida do nosso pastor, de líderes, de homens e mulheres que têm subido nesse lugar, cheio, né, de amor e temor pelo Senhor. Então, semana passada, quando o pastor começou a ministrar, né, sobre Pedro, me chamou muita atenção algumas coisas que eu até compartilhei com as minhas líderes, né, com as mulheres que caminham comigo na terça-feira na macrocélula. Porque, sabe, Jesus veio para transformar as nossas vidas, amém? Jesus veio para que você seja melhor, para que você cresça, para que você, sabe, avance e para que você seja mais parecido com Ele. Ele é a nossa referência. Então, quando o pastor começou a ministrar sobre Pedro, né, nós sabemos como Pedro era. Pedro era um pouco agressivo, um pouco estourado, aquela pessoa que fala alto, né? E depois, quando nós vemos as cartas, 1 Pedro, 2 Pedro, e Pedro explicando e falando de algumas coisas que são tão importantes para a igreja. Lembra que quando Pedro, né, estava escrevendo aquela carta, ele estava escrevendo aquela carta para quem? Para quem que ele estava escrevendo aquela carta, irmãos? Para as igrejas, né? Você estava aqui. Ele estava escrevendo aquela carta para as igrejas. E naquela carta, 1 Pedro, ele fala de coisas muito importantes para o povo de Deus. E ele começa a falar de humildade, ele começa a falar de perdão, ele começa a falar de amor, ele começa a falar da maneira que nós devemos tratar as pessoas, né? A maneira que nós devemos agir. Então nós vemos a mudança na vida de Pedro, porque o nosso Jesus tocou na vida de Pedro, a ponto dele conseguir escrever aquela carta, né, com tantas instruções, como o pastor mencionou aqui no culto passado. E olhando para a vida de Pedro e vida de outros homens de Deus, né, que nós vamos ver aqui na palavra de Deus hoje, nós vemos essa transformação. E como é gostoso a gente olhar para a vida de uma pessoa e ver a transformação de Cristo na vida dela. Ver o quanto ela cresceu, o quanto ela evoluiu, o quanto, sabe, ela rompeu com algumas coisas. Mas assim como foi na vida de Pedro, queridos, talvez você também já teve um encontro com o Senhor, talvez você já teve uma experiência com Jesus, uma experiência maravilhosa, uma experiência, sabe, que você sentiu o seu coração queimar por Ele. Sabe? Isso é maravilhoso, mas Ele não quer parar por aí. O Senhor, Ele sempre tem mais para as nossas vidas. Não é somente um toque, não é somente uma vez, mas Ele quer que você avança, que você cresça de estatura, que você passa de menino para um homem e uma mulher de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então o Senhor vem, Ele te toca, sabe? Ele coloca para fora, Ele começa a te transformar, mas precisa de uma postura e precisa de um posicionamento nosso. Então, assim como Pedro, né? Ele teve esse posicionamento, ele teve ele teve que se posicionar em algumas questões futuramente, depois que ele teve um encontro com Jesus, queridos, nós também precisamos, sabe, porque senão, você vai para o encontro com Deus, você é tocado pelo Senhor, você vem no culto, você se sente assim, sabe, nas nuvens, flutuando, mas se não houver um segundo passo seu, uma ação sua, um posicionamento, você para de crescer, você para de avançar, porque Deus, Ele faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Pedro reconheceu isso. Sabe, Pedro errou várias vezes até que ele reconheceu que ele precisava de se posicionar, que ele precisava de deixar o velho homem, a velha carne, que ele precisava, sabe, de mudar
os seus hábitos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, né? Mudando alguns hábitos que nos prendem, sabe, que nos paralisam e nos impedem de receber as bênçãos do Senhor. Talvez você já está aqui na igreja, você já é cristão há 5, 10, 15, 20 anos. Você já teve um encontro poderoso com o Senhor, mas você ainda não rompeu com alguns hábitos, sabe, hábitos ruins, hábitos, sabe, que trazem pecado para a sua vida e que te impedem de avançar com o Senhor. Sabe, assim como na nossa vida secular, nós temos muitos hábitos, né? Eu acho muito, sabe, engraçado, porque cada um de nós temos um hábito. Eu não sei o que a Miss tinha hoje, né, Miss? Mas a Miss estava com um hábito aqui hoje, Miss. Estava faltando água, tá vendo, irmãos? Nós temos vários hábitos. Você já viu gente que tem hábito de ficar piscando? Pisca toda hora, né? Tem gente que tem hábito, cadê a Luísa? De ficar enrolando o cabelo, né? Já viu aquelas pessoas que têm um hábito de ficar enrolando o cabelo? Tem gente que tem hábito de comer a unha, meu esposo tem o hábito de comer tudo, a unha, né? Tem vários hábitos. O meu hábito, né, que eu tenho, e a Rê não está aqui hoje, né? A Rê tem o mesmo hábito que eu. De quando eu passo pano na casa, eu passo o pano tão molhado que demora quase uma semana para secar. E meu marido fica doido comigo, né? Pra que passar um pano tão molhado desse jeito na casa, né? Demora para secar. Mas são hábitos que nós vamos adquirindo com o tempo, não é verdade? Né? Eu tenho o hábito também, quem me conhece, quem convive, né, de perto de mim, quem está sempre do meu lado, sabe que eu tenho o hábito de esquecer. Eu sou muito, muito esquecida. Às vezes eu esqueço a mesma coisa várias vezes. Então, se terminou o culto, eu te cumprimentar, né, com a paz do Senhor, e a hora que estiver lá na porta, eu te cumprimentar de novo, e a hora que eu estiver no estacionamento, te cumprimentar de novo, é normal. Quem me conhece sabe, porque eu esqueço, né? Eu sou muito esquecida, então é um hábito. E o Fábio sempre fala para mim, você tem que treinar mais essa mente, né? Você tem que trabalhar mais essa mente, porque eu acabo me esquecendo muito. Então, cada um de nós temos vários tipos de hábitos, né? Mas assim também como hábitos que nós temos na nossa vida, nós também temos hábitos espirituais. E muitas vezes são hábitos espirituais que nos fazem mal, que nos prejudicam, né? Hábitos que muitas vezes, sabe, nos tiram do propósito do Senhor. E a palavra hábito, ela significa assim, maneira usual de ser, fazer, sentir, costume, regra, modo, maneira permanente ou frequente de se comportar. Então, alguns hábitos espirituais que nós vamos criando e que depois que nós nos tornamos cristãos, nós precisamos abandonar esses hábitos. Assim como uma pessoa que tem o hábito de se alimentar mal, né? Uma pessoa que não faz exercício físico, e isso pode prejudicar a saúde, pode prejudicar o futuro dessa pessoa. Assim também é na vida espiritual. Quando nós temos hábitos, né, que vão, sabe, contaminando o nosso coração. Então eu quero, né, ler alguns versículos com você. E o pastor falou sobre Pedro, né, semana passada, mas eu também quero falar de Paulo. Porque Paulo, ele sabia, ele reconhecia, né, e ele fala em várias cartas para as igrejas do Senhor, alertando de alguns hábitos que a igreja, que o povo do Senhor precisava de deixar. Porque muitas vezes aquele povo estava reunido, domingo após domingo, célula após célula, mas muitas vezes tinha alguns hábitos que impediam de crescer, que impediam de avançar, que impediam da família progredir, né, da família ser feliz. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se nós queremos viver algo novo do Senhor, nós precisamos quebrar com algumas coisas em nossas vidas, sabe? Nós precisamos se posicionar, nós precisamos ter atitude, assim como Pedro, Paulo teve. Nós precisamos. Então eu quero convidar você, né? Nós vamos ler
alguns textos. E o primeiro texto que nós vamos ler, que está lá em Efésios 4, 22, 24, que diz assim, vocês podem me acompanhar? Nós vamos ler dois textos, aonde Paulo escreve sobre alguns hábitos que nós precisamos deixar. E ele diz assim: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir-se do velho homem, a que se corrompe para os desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em Colossenses 3, 8, 10, ele diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Queridos, Deus, através ali da vida de Paulo escreve esses dois textos, de Filipenses, Colossenses, e ele vai falar, queridos, sobre alguns posicionamentos que depois do toque de Jesus, que depois do encontro com Jesus, nós precisamos de ter, que são responsabilidades nossas, que é a minha responsabilidade, que é a sua responsabilidade, que Deus exige que você rompa com isso, com que você mude, para que você possa crescer no Senhor, sabe, para que você possa avançar, para que você possa viver algo novo com o seu Deus. E uma das coisas que eu coloquei aqui, sabe, como cristãos, e que eu quero colocar para nós, que nós devemos deixar como cristãos, um povo do Senhor. Você é um povo do Senhor, amém? Você é um povo apaixonado pelo Senhor. Então existem coisas que nós precisamos deixar, e que muitas vezes esse hábito veio da tua família, veio de algum ambiente que você convive, sabe, veio de algum costume, ou até mesmo veio de quando você era velha criatura, mas agora não te cabe mais, porque você é um homem e uma mulher cheio de Deus, e um homem e uma mulher cheio de Deus precisa de eliminar aquilo que não vem do Senhor. Então a primeira coisa, a primeira característica que eu coloquei aqui, que nós precisamos eliminar, é o hábito de murmurar. Queridos, quantas vezes nós nos tornamos murmuradores, pessoas negativas, pessoas, sabe, com os lábios pesados, pessoas com os lábios que só reclamam. Hoje, nós tivemos de manhã aqui o nosso almoço, e algumas coisas, infelizmente, não saíram da maneira que nós achávamos que ia sair. E talvez hoje, pela manhã, quantas pessoas reclamaram, quantas pessoas murmuraram, quantas pessoas criticaram. Sabe por quê, queridos? Porque isso está dentro de nós. Muitas vezes isso veio conosco, e nós precisamos colocar isso na cruz, dizer para o Senhor: Senhor, eu não aceito ser dessa maneira, eu não aceito ser uma pessoa que só murmura, que só reclama, sabe, que só vê coisas ruins. Querido, nós temos o hábito, como ser humano, de reclamar de tudo. Se nós estamos numa fila, nós estamos reclamando. Se o tempo está bom, nós reclamamos. Se o tempo está ruim, nós reclamamos. Se está muito calor, que calor é esse que está tendo? Se está frio, que frio é esse? Nós reclamamos de tudo. Se nós somos uma pessoa muito ocupada, sabe? Temos muita tarefa, trabalho, casa, filhos, igreja, ministério, nós dizemos: meu Deus, eu não tenho mais tempo para nada, nem eu sou muito ocupada, olha só a minha vida como que está. E se eu estou lá, sem fazer nada, aquele sossego,
primeiro, segundo dia, beleza. Mas passa uma semana, não aguento mais essa rotina. Não aguento mais essa vida de ficar só dentro de casa. Passa, lava, cozinha e depois dorme à tarde. Não aguento mais essa vida. Ah, Deus, me manda o trabalho. Ah, Deus, me manda isso. Nós reclamamos de tudo. Nós murmuramos de tudo. Então Deus vem através de Paulo, dar esses conselhos para essas pessoas, para deixarem de serem dessa maneira. Sabe, muitas vezes, queridos, quando nós murmuramos, isso atrai a ira, isso atrai a briga, isso atrai a confusão. E como nós gostamos de murmurar, sabe, nós murmuramos pelo carro que temos, muitas vezes nós murmuramos pela casa que temos. Olha, essa casa está com goteira, olha, essa casa tem isso, olha, essa casa que tem aquilo. Porque isso é carnal, sabe, isso é do ser humano. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, nós precisamos matar a nossa língua. Em Provérbios 10:11 diz assim: a boca do justo, repita comigo, a boca do justo. Mais forte, vamos lá, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Queridos, quando você tem os seus lábios sujos, sabe, quando você tem os seus lábios que só murmura, que reclama, você sempre vai trazer discórdia, violência, confusão, sabe? Você se torna uma pessoa azeda, uma pessoa negativa, que tudo que comenta é negativo. Talvez você diga assim para mim, mas pastora, sabe, não tem nada. Olha a minha vida, o jeito que está. Eu estou desempregado, estou passando por isso, por aquilo. Queridos, você sempre vai encontrar algo para ser grato ao Senhor. Só de você estar aqui hoje, você deveria ser grato ao Senhor e dizer: obrigada, Senhor. Obrigada por eu estar aqui hoje. Obrigada por eu estar vestida. Obrigada por eu ter um sapato. Obrigada por eu ter uma jaqueta, uma calça. Obrigada, Senhor. Mas o problema é que muitas vezes os nossos olhos, estão naquilo que nós não temos, e nós só murmuramos. Sabe, quando você murmura, você atrai coisas piores para a sua vida. Quando você murmura, você atrai doenças. Você atrai também pessoas negativas para o seu lado. E não é isso, o desejo do coração do Senhor. Não é isso que o Senhor, Ele quer, sabe, para a minha vida e para a sua vida. Talvez você esteja vivendo uma estação difícil, uma estação de solidão, uma situação ruim dentro do seu lar. Mas eu quero te dizer, queridos, comece a abrir os seus lábios para declarar a palavra do Senhor. Sabe, vai para a Bíblia, vai para o Google, vai para onde você quiser, mas encontre uma palavra que se encaixe com aquela situação que você está vivendo. E ao invés de ficar falando coisas ruins, começa a declarar a palavra do Senhor, até que aquela situação mude, até que o Senhor faça algo. Porque reclamar vai adiantar? Murmurar vai adiantar? Não adianta. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos renovar a nossa mente, que nós devemos mudar a nossa mente. Quando você reclama, queridos, a situação só piora. Então é muito mais fácil, sabe, não é ter mente positiva e ficar lá, não é isso, mas é começar a liberar a palavra do Senhor, é começar a declarar aquilo que o Senhor diz ao seu respeito, a sua família, a sua casa, a sua vida, é dizer: eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou, eu terei tudo aquilo que o Senhor diz que eu terei. Sabe, é ser grato ao Senhor, é ter um coração grato. Queridos, ninguém aguenta, sabe, ficar do lado de alguém que só murmura, que só reclama, sabe, que tudo é negativo. Talvez, você conheça alguém assim, e às vezes a gente tem que se distanciar de pessoas assim.
Sabe, talvez a gente tenha que deixar um pouco pessoas que são assim, deixar algumas amizades, porque talvez você esteja sendo uma esponjinha e sugando tudo aquilo que aquelas pessoas falam, mas talvez você seja essa pessoa que só murmura, que só reclama, sabe? Uma pessoa que não tem palavras de ânimo. Como que é ruim quando você vai conversar com uma pessoa, sabe, que todas as tragédias da cidade ela sabe, que todas as doenças ela conhece, que todas as fofocas ela conhece, que tudo essa pessoa sabe de ruim. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para levar as boas novas, para termos as boas novas, para deixar fluir de dentro de nós a palavra do Senhor. Sabe quando você chega na tua casa e de repente o teu marido ou a tua esposa, né, aconteceu algo. De repente a tua esposa, né, bateu o carro, ralou o carro lá na parede, né, pela terceira vez. E você diz: meu Deus, até quantas vezes você vai riscar esse carro nessa parede? Né? Quantas vezes você vai riscar esse carro? Não é mais fácil você falar de uma forma diferente para ajudar ela? Eu sei que às vezes é difícil arranhar o carro, não é verdade, irmãos? Cadê os homens aqui? É difícil, não é? É difícil, mas você pode falar de uma forma diferente. Sabe, ao invés de murmurar, de reclamar, de deixar muitas vezes a pessoa mais nervosa, e isso acaba atraindo outras coisas mais negativas. Lembra que como cristãos, nós fomos chamados para mudar o ambiente, para aquilo que estava errado, para aquilo que não deu certo, para aquilo que era para ser uma tragédia. Eu vou lá e ajudo, e eu falo daquilo que vem do Senhor. Eu derramo da graça do Senhor. Sabe, queridos, como cristão, muitas vezes nós temos esse hábito. Eu tinha esse hábito, né? De murmurar, de reclamar de tudo. De nada estava bom. Sabe, tudo para mim estava ruim. Parece que do outro é melhor do que o teu. E Deus teve que quebrar isso na minha vida. Sabe, na verdade, eu tive que ir para o Senhor e falar: Deus, eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser mais essa mulher, essa pessoa que só murmura, que só reclama. Eu não quero ser assim. Sabe, queridos, às vezes algumas situações nos acabam levando para ser dessa maneira. Às vezes talvez uma doença, um desemprego, uma crise conjugal, não sei. Talvez você viva alguma situação que te conduza a murmurar. Mas, querido, se você está com o Senhor, se você buscar a presença do Senhor, pode acontecer o que for, você vai colocar os seus olhos nele, porque você está ligada, você está alinhada com ele, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos compreender que a nossa boca, ela tem poder de vida ou de morte. Sabe, eu não estou aqui para te condenar, para te julgar. Se de repente você é essa pessoa que só murmura, mas eu estou aqui para te dizer: vamos mudar esse hábito, porque Deus fez a minha vida e pode fazer na sua. Deus é um Deus restaurador, e Ele toca nossas línguas, Ele toca a nossa vida para que nós possamos se transformar, para que nós possamos mudar. Sabe, para quando você sente em algum lugar, quando você sente numa mesa, quando você sente entre amigos. Eu falei isso com as líderes aqui na terça-feira. Nós temos que fazer sempre que a pessoa se sinta melhor, que a pessoa se sinta honrada, amada. Esse é o nosso chamado. Nós temos que ter nossos lábios de gratidão e dizer para o Senhor: Senhor, obrigada por aquilo que o Senhor já tem feito na minha vida. Obrigada por essa casa que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor, por essas roupas. Obrigada pelo meu filho. Obrigada pelo meu emprego. Eu não sei o que você pode agradecer nessa noite, mas eu creio que você tem algo para agradecer nessa noite.
Eu sei que existe algo dentro de você, que se eu te pedisse, você poderia vir aqui e se jogar nos pés do Senhor e dizer: obrigada, Jesus. É somente o Senhor. Sabe, queridos, como eu disse, às vezes existem algumas situações que nos empurram para isso. E eu ouvi uma história, eu queria compartilhar com vocês, uma história que me chamou muito a atenção. De uma mulher, talvez você já ouviu essa história, mas de uma mulher que ela tocava muito bem teclado, ela amava tocar teclado, tipo a Milena, acabei de esquecer, viu? Tipo a Milena, amava tocar teclado. E ela tocava o teclado para o marido dela, quando o marido dela chegava em casa. E anos tocando teclado para aquele esposo. Mas passou um tempo, o esposo dela, ele teve um AVC. E nesse AVC, ele ficou totalmente paralisado, mexia ali a cabeça, fazia alguns movimentos. E por conta disso, essa mulher teve que voltar a trabalhar. Ela não trabalhava, mas ela teve que voltar a trabalhar. E daí aquela correria, família, filhos, o marido, tendo que fazer os tratamentos, e ela tendo que trabalhar, e ela nunca mais tocou o piano dela, porque ela não tinha tempo, era muito corrido, a vida dela, e ela não tocou mais o piano dela. Então um dia, eles estavam ali almoçando naquele domingo, e toda essa situação levava ela para ser uma mulher que murmurava, uma mulher irada, porque muitas vezes a gente deixa de ter o nosso tempo com o Senhor. E enfim, essa mulher no domingo fez ali a correria, o almoço para a família. E o marido dela chegou ali, estava ali naquela cadeirinha dele para almoçar. E ele começou a dizer de uma forma muito enrolada, de uma forma ali bem difícil. E ele falou para ela como que ele tinha saudades de quando ela tocava o piano dela. De quando ele chegava e dava aquele horário, 6 horas da tarde, ela sentava ali e tocava o piano, dela. E ele sentia muita saudade disso. E de repente aquela mulher pegou e falou, e começou a soltar um monte de coisa. Ela falou assim: você sente saudade? Eu também sinto. Mas olha só, se eu tivesse tempo para fazer alguma coisa, mal tenho tempo de lavar o meu cabelo agora, tenho que cuidar das crianças, tenho que cuidar de você, tenho que fazer comida, tenho que te levar para o médico. Eu não tenho mais tempo de nada. A minha vida acabou. Quando ela parou de falar isso, na hora, o Espírito Santo de Deus mostrou para ela que aquilo que ela tinha falado não vinha de Deus. Sabe, só que o orgulho, tomou conta do coração daquela mulher. Ela sabia que aquilo que ela tinha falado, ela não poderia ter falado. Mas ela não pediu perdão, nada. E o marido só ficou escutando, só escutou aquilo. Mas mal sabia essa mulher que depois de 3 meses, o marido teria um outro AVC. E nesse outro AVC que ele teve, ele veio a falecer. E essa mulher não pediu perdão. Essa mulher não foi até ele e não pediu perdão das palavras que tinha dito. E essa mulher nunca mais tocou piano, porque ela reconheceu aquilo que ela tinha feito, o quanto ela tinha murmurado. Ela reconheceu como que era bom ter o marido dela, mesmo daquela situação, o quanto era bom cuidar do marido, ter o pai dos seus filhos ali presente. Queridos, muitas vezes nós deixamos as situações, nós deixamos, os problemas, nós deixamos algumas circunstâncias crescer na nossa vida, e nós deixamos aquilo tomar uma tal proporção que, sem perceber, nós começamos a murmurar, nós começamos a tratar mal as pessoas que nós mais amamos, as pessoas que mais você deveria tratar com respeito, com cuidado. De repente você se torna ofensivo, agressiva, a pessoa que você mais deveria ajudar. Não deixe que as situações difíceis tirem o brilho da vida que Jesus te deu. Não deixa que as situações, as tempestades que às vezes vêm nas nossas vidas, te tira a gratidão do coração.
Sabe, a gratidão dele está te dando força, sustento. Isso é muito importante, queridos. A segunda coisa, né, que eu queria colocar aqui, que nós precisamos, um hábito que nós precisamos se livrar, é de viver do passado. Em Isaías 43:18 diz assim: esqueçam-se que se foi, não vivam do passado. Queridas, quantas pessoas não prosperam, não crescem, não avançam, porque estão presas em algo que aconteceu no passado. Seja de bom ou seja de ruim, pessoas que vivem somente do passado. Ah, se eu morasse naquela cidade ainda. Ah, se aquela pessoa ainda estivesse viva. Ah, se eu ainda fosse daquela igreja. Ah, se eu ainda estivesse naquele trabalho. Ah, como era bom aquele tempo. Queridos, tudo passa pela permissão de Deus. E se hoje você está aqui, você venceu, Deus quer que você olhe para a frente, porque aquilo que Deus tem para fazer lá na frente, aquilo que Deus tem para você, para fazer na sua vida, é muito maior daquilo que já passou. Mas você precisa de olhar para o Senhor, você precisa ter uma mentalidade renovada, ter visão de Deus e falar assim: olha, eu sei que eu vivi coisas ruins, eu vivi coisas boas, eu vivi coisas que me marcaram, coisas que talvez me deixou triste, mas hoje eu prossigo, eu vou para cima, eu vou caminhar segundo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Quantas pessoas ficam vivendo do passado, de uma traição que aconteceu há 10 anos atrás, sabe, de algo que deu errado há tanto tempo atrás, sabe, de algo que você perdeu, de repente lá atrás, você perdeu uma casa, você perdeu uma empresa, você perdeu um carro, eu não sei, mas aquilo sempre está vindo à tona. O Senhor está dizendo: esqueça isso, porque enquanto você não esquecer, você não recebe o novo de Deus, que já está garantido para a sua vida. Sabe, queridos, Paulo, ele vai dizer também: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Aleluia! Nós temos que ir adiante. Sabe, nós temos que compreender que se talvez algo você perdeu lá atrás, o Senhor é fiel para te dar em dobro no futuro. Sabe, se o teu casamento aconteceu algo lá atrás que não deu certo, teve uma frustração, teve uma situação ruim, o Senhor é fiel para derramar um óleo de alegria novo sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos teus filhos. Mas você precisa renovar a sua mente, restaurar a sua mente, não ficar preso em situações que já aconteceram. Quantas pessoas estão presas, né, em decisões erradas que você fez lá atrás, escolhas erradas que você fez lá atrás, e você diz: se eu não tivesse feito essa escolha errada, se eu não tivesse escolhido isso, sabe, se eu tivesse pensado, ok, errou, sabe, vai colher às vezes essas consequências, mas Deus, Ele vai te fazer forte para passar por esse processo, Ele vai te sustentar. Errou lá atrás, levante, porque nós temos um Deus que não nos deixa caído, mas é um Deus que nos levanta, que nos resgata e faz tudo novo. Esse é o nosso Deus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, queridos, estão há anos dentro da igreja, vivendo do passado, vivendo de uma mágoa, vivendo de algo que perdeu. Queridos, não perca o teu tempo, jogue tudo diante do Senhor, diante da cruz e diga: eu não quero mais isso não faz parte da minha vida, eu vou escrever uma nova história com o Senhor. E Ele é poderoso para escrever uma nova história
e aquelas coisas que me aconteceram no passado, e aquilo que não deu certo, aquilo, queridos, vai ser um testemunho para você dizer: eu passei por isso, eu passei pelo perdão, eu passei pelo arrependimento, eu passei pela renúncia, eu caí, mas eu me levantei no nome do Senhor. Eu me levantei no nome do Senhor. Você precisa de compreender isso. Não tem esse hábito de ficar falando só coisas do passado, pensamentos negativos, não. Renove a sua mente. E o terceiro e último hábito que eu quero colocar aqui é o hábito que nós precisamos de largar, é o hábito da inconstância. Queridos, existem muitos cristãos, sabe? Eu creio que aqui não, em nome de Jesus. Mas existem muitos cristãos que nós encontramos e que vivem ciclos espirituais, que uma hora estão totalmente apaixonados, glorificando, exaltando o Senhor, dizendo: eu vou passar essa tempestade com o Senhor, eu vou vencer, eu vou até o fim. E daqui a pouco está andando cabisbaixo, encurvado, reclamando, murmurando. Sabe, queridos, a constância, ela não é Deus que coloca dentro de você, mas é você que precisa de buscar ser um homem e uma mulher constante no Senhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Porque é no momento de inconstância que muitas vezes você pode cair no pecado. Então Deus, sabe, Ele nos chama, sabe, para que nós possamos andar numa constância com Ele. Muitas vezes nós somos muito bons em justificativas, em desculpas, né? Em dar desculpas. Sabe, eu sou inconstante, porque só eu sirvo a Deus na minha casa. Ninguém mais na minha casa serve a Deus, é só eu. Eu sou inconstante, porque olha a minha esposa, a esposa que o Senhor me deu. Tá igual Adão, né? Olha a esposa que você me deu, Senhor. Por isso que eu sou inconstante. Sabe, nós somos cheios de desculpas. Queridos, mas esse é um compromisso teu com o Senhor. E se você estiver firme com o Senhor, ninguém pode te tirar isso. Não há justificativas, sabe? Não há desculpas. Por isso que a palavra de Deus, né? Ela vai falar que nós precisamos buscarmos, sermos constantes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, você tem que ter constância na tua leitura diária, constância no seu devocional. Você não pode ficar dependente de um líder ficar falando para você, ou um pastor, ou uma igreja. Você tem que ler a Bíblia todo dia, Já fez o seu devocional hoje? Já orou hoje? Não, queridos. É lógico que é importante a gente ter pessoas que nos ajudam, mas você precisa de buscar essa constância. Você precisa de compreender que você necessita disso, que você necessita da presença do Senhor. Sabe, às vezes nós somos constantes para trabalhar, não é verdade? Coloca o relógio para despertar, você entra 8 horas no trabalho, 7h30 se levanta, se arruma e sai correndo. Por que nós não somos constantes também com o nosso Deus? Sabe, a constância com o Senhor vai te fazer um homem, uma mulher mais maduro, mais firme, mais enraizado com o Senhor. Pastora, mas é difícil ser constante com o Senhor. É difícil porque você não quer deixar a preguiça de lado. Você precisa de deixar a preguiça de lado. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Se você quer ser parecido com Jesus, quantos querem ser parecidos com Jesus aqui? Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa de deixar a preguiça de lado. Você precisa, sabe, de se posicionar. Às vezes não é gostoso mudar alguns hábitos. Às vezes não é gostoso quando você, precisa alimentar o seu hábito alimentar e você tem que mudar as suas comidas. Não é gostoso. Você estava acostumado a comer aquela carne gordurosa, mas de repente você tem que comer beterraba. Mas é a beterraba que te vai fazer forte, ficar com sangue, que nem minha mãe diz, né? Um sangue forte, vermelho, sabe?
É ela que vai te dar sustento, que vai te dar vitamina. Então nós precisamos buscar no Senhor a constância de ler a palavra do Senhor, de orar. Talvez você não esteja com vontade nenhuma, mas eu me coloco diante do Senhor. Você já acordou sem vontade nenhuma de trabalhar? Quantos já acordaram assim? Fazem quase todo dia, né? Às vezes a gente levanta, eu falo para nossa, já é 7 horas, vou dormir até 7h15, né? A gente não faz assim, vou dormir até 7h15. Mas você sabe que você tem que levantar. E você tem que ir. Assim também preciso ser com o Senhor. Às vezes eu não estou com vontade, mas eu sei que eu preciso daquela palavra. Eu sei que eu preciso de um tempo com o Senhor. Sabe, constância familiar. Eu sei que eu e meu esposo precisamos de ler a palavra de Deus juntos. Às vezes não estou com vontade, às vezes estou meio bicuda com ele, mas vamos sentar aqui que nós vamos ler essa palavra. E quando você começa a ler a palavra, Deus começa a transformar. Deus começa, sabe, trazer algo dentro do seu coração, do coração do homem, da mulher, um constrangimento. E você começa a dizer, meu Deus, o que eu sou? Aí um começa a pedir perdão para o outro, né? Ah, perdoa. Não, eu que estou errado, perdoa eu, né? Sabe? São constâncias que a gente precisa de ter. Constância de sentar à mesa com a família, de comer com a família. Constância, você que é mulher, de cuidar do seu esposo. Né? De repente você casou e você diz assim, eu vou cuidar do meu esposo, eu vou ser aquela mulher assim, sabe, cheia dos princípios bíblicos, aquela mulher de provérbios, dedicada. Passa um mês, faz aí você mesmo teu prato, faz do jeito que você quiser, não é verdade? Porque o mundo está assim, o mundo está exigindo tanto de nós, o tempo. Não, eu vou ser uma pessoa constante com os princípios da palavra, com aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, queridos, muitos hábitos eu tive que mudar na minha vida. E o meu marido sabe disso. Eu tinha o hábito de chorar. Tudo eu chorava. Não podia falar um A para mim mais forte, que eu já, meu Deus, me derretia. Sabe? Mas o Senhor, eu fui para diante do Senhor e eu falei, não só esse, mas vários outros hábitos que eu tinha, eu falei, eu preciso de deixar, porque isso está me atrapalhando de crescer, sabe? Hábitos de às vezes escutar o que as pessoas pensavam ou falavam ao meu respeito e valorizar mais aquilo do que o Senhor falava ao meu respeito. Nós precisamos de mudar alguns hábitos, alguns costumes, como Pedro, né, que falava agressivo, que era aquele homem, né, da espada. Ele teve que mudar. Querido, se você quer continuar avançando no Senhor, se você quer continuar crescendo no Senhor, você precisa, sabe, de deixar algumas coisas, alguns costumes. Lá em 1 Coríntios 5, presta atenção, o que vai dizer esse texto? Diz assim, não está certo que vocês estejam orgulhosos. Só um pouquinho, irmãos, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como uma massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. A palavra do Senhor está nos ensinando que um pouquinho de fermento contamina toda a massa. Queridos, um pouquinho só de hábito. É um hábito bobo que eu tenho. Um hábito bobo de quando eu bato o dedo, falo um palavrão. É um hábito bobo que eu tenho, sabe? De quando tem alguém na minha frente que não anda, eu taco a buzina, né? E ponho a mão para fora e começo a gritar. É um hábito bobo que eu tenho de pagar tudo atrasado, as minhas contas. É um hábito bobo. É um hábito bobo que eu tenho de falar demais. Esses hábitos, queridos, esses hábitos que são ruins, que não são da palavra do Senhor, eles contaminam toda a massa. Eles contaminam todo o nosso coração.
Então nós precisamos ter cuidado. Como diz, um pouco de fermento, né, fermenta toda a massa. Lá em Isaías 59, 1, 2 diz assim: vejam comunidade Zoe, vejam família Z, o braço do Senhor não está encolhido que não possa te abençoar, e o seu ouvido tão surdo que não possa te ouvir. Mas as suas maldades, o seu mau hábito, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sabe, queridos, maus hábitos, eles se tornam pecados em nossas vidas. E sem a gente perceber, ele vai fermentando e tomando uma proporção muito grande. Uma proporção ao ponto que você se sente desanimado, que você não sente vontade de ir na igreja, que você não sente vontade de ter comunhão com as pessoas, que você não sente vontade de se relacionar, de falar de Jesus, porque você deixou os maus hábitos corromperem os teus corações. O Senhor está aqui. As mãos deles estão estendidas para te abençoar, para te tocar, para transformar a sua vida. Mas é preciso de deixar o velho homem para trás. É preciso de deixar a língua maldosa, a língua fofoqueira, a língua venenosa de lado. É preciso deixar o passado que o Senhor já perdoou, o passado que o Senhor, sabe, já perdoou você, o seu esposo, a sua esposa, a sua família. É preciso deixar, porque o que a palavra de Deus diz? Eu não os ouvirei. Queridos, isso é muito sério. Se você tiver hábitos bons, assim como na área da saúde, né? O meu marido tem um hábito muito bom, ele é atleta, come bem, sabe? É um homem assim, né? Que se esforça. Assim também é na nossa vida espiritual. Nós devemos se esforçar. A gente não pode começar e no meio do caminho parar. A gente não pode ir para o encontro com Deus e voltar de lá avivado, mas depois deixar os hábitos das maus amizades, das maus companhias, né, daquilo que eu falo, contaminar o meu coração. Eu quero te convidar a você a se colocar em pé. Se coloque em pé.